Assim diz a palavra do Senhor: eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo, encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Amém? A história de Jó é uma história de sofrimento. Quando a gente estuda o livro de Jó, a gente vê no início, falando ali que Jó era um homem muito rico, era um homem muito próximo, era um homem que tinha muitos filhos, era um homem, como nós diríamos hoje, um homem super abençoado. Mas vamos ver falando que Jó era um homem fiel e temente a Deus, e fazia toda a vontade de Deus. E quando a gente vai lendo o livro de Jó, a gente vai ver durante toda a história, uma história de muito sofrimento. E Jó, quando sofre, a gente vai ver que Jó não sofre por ser uma pessoa má. Na nossa sociedade onde a gente vive, que existe uma falsa teologia por aí, que muitas pessoas atribuem o sofrimento a algum pecado que você cometeu. Mas quando eu vejo Jó, ele vai sofrer justamente por ser um homem fiel e temente a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver que Jó é um homem muito temente a Deus. Então Satanás vai conversar com Deus, e Deus fala para ele: observaste o meu servo Jó? Viu como ele é fiel e temente a mim? Viu como ele é justo e anda? Por que Satanás diz para Deus? Se fosse no dia de hoje, Satanás iria dizer assim: olha, também assim é fácil, Senhor. O Jó tem tudo que ele quer. Ele é um homem extremamente rico, é o homem mais rico do Oriente. Ele tem uma família enorme, tem vários filhos. Jó é uma pessoa super abençoada. A sua saúde é ótima. Jó não pega nem um resfriado. Tudo que ele faz dá certo. Assim é fácil. Eu queria ver se ele não tivesse essas coisas. Então a Bíblia vai dizer que Deus permite que Satanás toque tudo em Jó, menos na sua vida. Então o livro de Jó começa então uma história de muito sofrimento. E o livro de Jó já nos mostra uma coisa muito interessante. Coisas desagradáveis e trágicas também acontecem àqueles que são fiéis a Deus. O fato de eu ser fiel a Deus, o fato de eu estar buscando a Deus, não me livra de ter sofrimento aqui nessa terra. Não me livra de passar por problemas. Todos nós passamos por algum grau de dificuldade. Todos nós passamos por alguma luta. Mas como servos de Deus, nós nunca podemos desanimar. Jó em momento nenhum blasfemou contra Deus. Jó em momento nenhum reclamou de Deus. Mesmo passando por todo o sofrimento, mesmo perdendo todos os bens que ele tinha, mesmo perdendo todos os filhos que ele tinha, mesmo sendo maltratado pelas pessoas, mesmo os seus amigos o julgando, Jó se mantinha firme perante Deus, mesmo diante de todas as tragédias e sofrimento que Jó passava. Vamos estar lendo Jó, capítulo 1, versículo 8. Assim diz a palavra. Talvez eu leia mais um pouquinho aqui para não ter os versículos, mas às vezes para poder a gente entender melhor o texto, talvez eu adiante aqui um pouquinho na leitura. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando a terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verá se não blasfemas de ti da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão sobre a tua vida. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então a gente vê que Jó vai sofrer porque Satanás duvida da fé de Jó. E ele fala com Deus: olha, ele é fiel porque tudo está dando certo para ele.
Deixa que ele perca tudo, porque se ele perder tudo, ele vai blasfemar do Senhor. E Deus então permite que Satanás toque em Jó, menos na sua vida, menos na sua alma. Então Deus permite que tudo aquilo aconteça com Jó, para que Jó pudesse provar a sua fé a Deus. Diante de todo o sofrimento que Jó não blasfemou, muitas vezes o nosso sofrimento amaduro, aquilo que nós estamos passando, é o momento de a gente estar provando a nossa fé. Nem todo sofrimento vem por um mal que a pessoa fez, nem todo sofrimento é consequência de um pecado. Existe aí pessoas equivocadas que a pessoa está sofrendo, ela deve estar em pecado. Não tem gente que fala assim, irmão? Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, tudo está dando errado na vida, aí sempre tem alguém que vai julgar. Está fazendo algo de errado, está passando por essa situação porque tem algum pecado ali encoberto, está fazendo algo de errado, e por isso Deus está o castigando. Não é assim que muitas pessoas falam, né? Muitas pessoas pensam dessa forma, mas é diante do sofrimento, é diante das dificuldades que nós provamos ser realmente servos de Deus. É diante das lutas da vida, é que nós somos testados, é que a nossa fé é aumentada em Deus, é diante das dificuldades, amados. Jó ele servia a Deus em qualquer situação. Jó estava servindo a Deus com toda a sua fé, no momento em que tudo estava dando bem para ele. Jó estava servindo a Deus com toda a sua fé, no momento em que ele era o homem mais rico do Oriente. Jó estava servindo a Deus com toda a sua fé, quando ele tinha o maior rebanho da época. Jó estava servindo a Deus com toda a sua fé, quando ele tinha toda a riqueza possível. Jó estava servindo com fé, quando sua filha estava toda com ele. Mas no momento em que Satanás está tirando todas as coisas dele, Jó continuou servindo a Deus, porque não importa os bens que você tem, a gente não serve a Deus por aquilo que Deus pode dar, mas a gente serve a Deus pelo que Deus é. Porque a nossa perspectiva como cristão, amados, é muito mais do que as coisas terrestres desse mundo. A nossa perspectiva como cristão, como servos de Deus, é a eternidade. Então eu não estou tão preocupado com as coisas desta vida, porque eu sei que Deus está comigo, e Deus tem algo preparado para mim, muito bom, mesmo que eu não entenda porque eu estou passando por alguma situação, porque eu estou passando por alguma dificuldade. Então Jó passou por muitas dificuldades por causa da sua fidelidade, por ser fiel a Deus. Mas todo sofrimento tem um objetivo. É no sofrimento, amado, que a gente amadurece, é no sofrimento que a gente cresce, e é no sofrimento muitas vezes que a gente vai ser lapidado, e a gente vai entender que a gente precisa de Deus. O sofrimento faz a gente entender que nós dependemos de Deus, que nós somos extremamente dependentes de Deus. Muitas vezes, amado, não é o caso de Jó, mas muitas pessoas, quando tudo está dando certo, quando tudo está indo bem nessa vida, aqui nessa terra, esquece do principal, que é a sua vida espiritual. E quando vem a dificuldade, e quando vem o problema, e quando vem a luta, é que aí que nós lembramos que existe um Deus que está sobre todas as coisas, e esse Deus está conosco. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós amamos, porque independente do que esteja acontecendo comigo, eu sei, como diria o apóstolo Paulo, como a gente canta tão bem no nosso hino do cantor cristão, eu sei do Deus que eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para me salvar e para me guardar todos os dias da nossa vida, porque eu sei do Deus que eu sirvo. Então não importa pelo que eu esteja passando, eu vou continuar, porque o Senhor está comigo todos os dias. Ser justo não significa que nesse mundo aqui passaremos por ele sem sofrimento. Ter você ímpio não nos garante que nessa terra não teremos problemas, até porque muitas vezes quando somos justos, quando somos ímpios, quando andamos na presença de Deus, nós desagradamos ao mundo. Jó estava desagradando a Satanás, porque Jó andava segundo o caminho de Deus, e o inimigo, quando nos vê andando no caminho de Deus, ele se enfurece. Ele não quer o nosso mal. As pessoas que não estão seguindo a Deus, ao ver a gente andando no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus, muitas vezes vão contra nós, porque os nossos valores vão ser diferentes dos valores deste mundo. A nossa preocupação vai ser diferente das preocupações das pessoas desse mundo, porque a gente tem como alvo a Jerusalém celestial. A gente tem como alvo fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus,
eu preciso buscar o Senhor todos os momentos da minha vida, seja na alegria ou na tristeza, como Paulo fala, o apóstolo Paulo falava, seja na fartura ou na escassez. Eu tenho que buscar o Senhor todos os momentos. A Bíblia diz: em tudo dá graça, até mesmo na dor e no sofrimento, eu tenho que passar dando graças ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo todos os dias, Ele que anda e que me protege de tudo. E Jó tinha algumas pessoas que se diziam amigos dele, mas a gente vai ler aqui, a gente vai ver alguns textos para a gente ver como seus amigos agiram com eles. Pedi que coloque para mim Jó capítulo 4, versículo 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor, em Jó 4, versículo 7 e 8. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foi o sincero destruído, segundo eu tenho visto, porque se lavra a iniquidade, esse semeio ao mal seca a si mesmo. Qual é o inocente que chegou a perecer? Onde os ímpios sofreram destruição, pelo que tenho visto. Quem semeia a maldade, isso também colherá. Em algumas versões está assim. Ao ver a dificuldade de Jó, ele é acusado de estar em pecado pelo que está com ele. Porque as pessoas olham, porque esse camarada está sofrendo, porque tanto mal acontece com uma pessoa só. Isso só pode ser castigo divino, isso só pode ser castigo de Deus. Não é assim que a gente acha que acontece algumas coisas muitas vezes. Ano passado a gente teve aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, e muita gente falou: isso aí é castigo de Deus. A gente falou: castigo de Deus, né? O povo lá não está servindo a Deus, então Deus mandou naquela tempestade. Quantas vezes a gente pensa assim? Quantas vezes acontece alguma coisa, é castigo, mas nem sempre o sofrimento é castigo do Senhor. Não estou falando que Deus não possa nos disciplinar com isso, mas nem sempre o sofrimento de alguém é castigo do Senhor. E às vezes a pessoa que está sofrendo está precisando da nossa ajuda. Os amigos de Jó, ele faz aqui, em vez de estar ajudando, Jó está julgando. A Bíblia diz aí em Mateus: não julguei para que não sejam julgados, porque com a mesma medida que vós julgares, sereis julgados. Irmão, nós estamos fazendo julgamento o tempo todo, e isso é do ser humano. É por isso que ele vai falar conforme a medida que a gente julga, conforme a régua que a gente usa, a gente também julgar. Porque a gente às vezes é muito severo para julgar o próximo. Para julgar o outro a gente é muito cômodo. Mas para julgar nós mesmos, às vezes a gente tem dificuldade. A gente olha para o defeito do outro e logo aponta. A gente olha para o pecado do outro e logo a gente aponta. Mas para julgar nós mesmos, como a gente às vezes tem dificuldade de fazer uma reflexão sincera sobre nossas vidas, de ver os nossos erros e os nossos pecados corrigidos. E assim aqueles amigos de Jó estavam julgando Jó. E Jó nunca cometeu crime algum. Mas ele estava dizendo: ó, você fez alguma coisa. Os outros amigos dele também vão ir nessa linha. Também vão dizer: ó, Jó, você fez algo de errado. Vamos estar lendo aqui Jó 11, versículo 14 e 15. Jó 11, 14 e 15 diz assim: se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixe de habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantará sem máculas, e estará firme, e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos, e te lembrará dele, como das águas que já passaram. A gente vê outro amigo de Jó acusando: você tem que se consertar da sua iniquidade, você tem que consertar do pecado que está na sua tenda, da injustiça que está na sua tenda. Talvez ele colocasse Jó como se Jó tivesse cometido algum crime, como se Jó tivesse cometido algo de errado, como se Jó talvez tivesse explorado o seu servo, como se Jó talvez tivesse maltratado as pessoas. Por quê? Porque Jó está sofrendo, e se Jó está sofrendo, Jó pecou. Esse é o pensamento que muitas pessoas têm hoje, porque as pessoas não entendem que todos nós podemos passar por dificuldade. As dificuldades, os problemas, o sofrimento faz parte da vida. E hoje, amado, a gente tem uma teologia aí sendo pregada em muitos locais, aonde prega que é só vitória. Todo dia é vitória.
E você não pode estar doente. Se está doente, é porque é pecado. E você tem que crescer exponencialmente. O que quer dizer isso? Você tem que sempre estar crescendo todo dia. Mas às vezes na vida nós vamos ter dificuldade. Às vezes na vida a gente vai passar por problemas, porque faz parte da vida, mano. Faz parte da vida nossa aqui na terra passar por essa dificuldade. Faz parte da nossa vida adoecer, porque o nosso corpo adoece. Faz parte da nossa vida sentir dor. Faz parte da nossa vida sentirmos triste porque perdemos alguém que nós amamos muito. Isso faz parte da vida de todos nós, desde que nós nascemos. Até o dia que Jesus nos chamar nessa terra, nós também passaremos por dificuldade. Vão ter momentos difíceis, e nos momentos difíceis é o momento em que nós poderemos estar nos aproximando mais e mais de Deus. Jó foi acusado injustamente por aquelas pessoas que estavam perto dele. Eu não sei quem já foi acusado injustamente. Eu sei quem aqui já foi acusado por alguma coisa que não fez. É muito chato quando alguém te coloca a culpa de algo que você não tem culpa. Né? Isso aconteceu comigo, né, lá na faculdade de Direito, lá, onde alguém te coloca a culpa de alguma coisa que você não fez, que você não tem nada a ver. Jó foi acusado injustamente de algo que ele não tinha feito. E como deve ter sido triste. Mas Jó, ao se defender, sabe o que os amigos de Jó falaram? Mesmo assim no sofrimento, ele está querendo ainda se vangloriar, ele ainda está querendo contar vantagem, que eles não aceitaram, porque Jó está sofrendo. E se uma pessoa está sofrendo, é porque cometeu algo de errado. E essa teologia equivocada dos amigos de Jó ainda é usada por muitos pregadores aí, dizendo que você não pode sofrer, porque se você está sofrendo, tem algo de errado. Mas Jó não estava sofrendo por ter nada de errado. Jó estava sofrendo para mostrar às pessoas que ele era um servo fiel a Deus, independente da situação que ele estivesse passando. Porque realmente era uma... Quando tudo está bem é fácil, mas nós somos testados realmente, a nossa fé é diante da dificuldade, é diante da aprovação, é que nós vamos ver se nós realmente somos servos de Deus, fiéis e dedicados. O sofrimento nos traz muitas coisas. O sofrimento não necessariamente significa castigo ou reprovação de Deus. Ele pode ser uma experiência para você estar crescendo. Sofrimento pode significar um tempo de preparação para desfrutarmos de bênçãos maiores. É no sofrimento muitas vezes que eu vou preparar. É no sofrimento que a minha vida vai estar sendo preparada para o propósito que Deus tem. É no sofrimento, amado, que nós aprendemos. O sofrimento muitas vezes ele nos limpa da nossa soberba. Porque muitas vezes humanamente, quase todas as pessoas são assim, amado. Quando tudo vai dando bem na minha vida, quando tudo vai dando certo, eu começo muitas vezes a esquecer de Deus. Mas quando eu estou sofrendo, amado, aquele que realmente tem em Deus, ele vê como nós dependemos do Senhor, porque de mim eu não posso nada, como eu preciso do meu Deus, como eu preciso buscar a Deus. Jó estava triste, por isso que eu queria vir para cantar aqui, me sentindo só, pelo versículo que nós lemos, o que ele diz, que Jó olhava para cima, e Jó olhava para trás, e Jó não via ninguém, porque ele estava se sentindo sozinho. E Jó talvez nem entendesse o que estava acontecendo. Talvez Jó pensasse no seu coração: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou fazendo tudo certo? Eu sou bom servo, eu sou fiel, eu ando com justiça, eu ando com integridade, eu trato bem os meus servos, eu trato bem minha família. Por que tanto sofrimento? Mas Deus tinha um propósito na vida de Jó. Mas mesmo sem entender o que estava acontecendo na vida dele, Jó não blasfemou contra Deus. Jó não reclamou contra Deus. Como a gente vê pessoas que por qualquer coisa reclamam de Deus. Como a gente vê pessoas que por qualquer coisa blasfemam contra Deus. Amados, nós somos miseráveis pecadores. Nós somos pessoas que se afastaram da presença de Deus. Nós temos que dar graça, porque mesmo a gente tendo tudo isso, Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho para nós. E Deus está conosco todos os momentos da nossa vida.
E quando a gente crê em Deus, a gente percebe isso, mesmo diante da dor e mesmo diante do sofrimento. A gente não nega ao Senhor, a gente não nega o Senhor por maior que seja a dificuldade. O verdadeiro servo de Deus não nega ao Senhor. Muitas vezes nossos irmãos, amados, nesse momento, muitos de nossos irmãos, muitos de nossos amigos, muitos cristãos como nós estão em alguns países aonde não se pode falar de Jesus, aonde falar o nome de Jesus é crime, aonde pregar na rua, numa praça, é crime, mas eles estão lá pregando o Evangelho, muitos sendo presos, açoitados e até mortos. Mas sabe por quê? Porque eles entenderam que a vida tem um propósito maior, e o nosso propósito como cristão é servir ao Senhor, independente das circunstâncias do lugar que a gente esteja passando. Aquele que serve ao Senhor não nega ao Senhor, independente da dificuldade e do problema. Nós precisamos aprender com o nosso sofrimento. O sofrimento nos ensina e revela a nossa identidade. Quando passamos por sofrimento, nos tornamos pessoas mais experientes, mais resilientes, e entendemos que nós precisamos viver na dependência de Deus. Para que eu possa ser um cristão verdadeiro, eu preciso aprender a viver na dependência de Deus. Porque, irmãos, não tem escolha. A gente tem que ser servo de um ser humano, tem que escolher ser servo de duas pessoas. Ou nós seremos servo de Jesus, ou seremos servo do inimigo. Não tem meio termo. Aquele cara que diz: eu não acredito em nada. Se você não acredita em nada, você já está servindo o inimigo. Não existe meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. E eu prefiro servir a Deus, porque Deus está comigo, Ele me ama, Ele me protege e Ele me ajuda em todos os momentos da minha vida. Deus está agindo em nosso favor, independente do problema que você está passando. Talvez você que está aqui esteja com um familiar doente, talvez você está aqui nessa noite, que está nos assistindo, esteja com um parente doente, esteja com um diagnóstico difícil. Talvez você que está aqui esteja passando por um momento financeiro difícil, esteja desempregado, esteja passando por situação difícil, esteja problemas com a sua família, mas saiba que Deus está agindo em seu favor. Vamos todos falar? Deus está agindo em seu favor. Deus está agindo, amado. Não tema, continue servindo a Deus. Vamos estar lendo Jó agora 42, versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor: bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Sabe o que está dizendo aqui? Que Deus tudo pode. O Deus que a gente serve, tudo pode. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. É esse o Deus que eu sirvo. Independente da circunstância que eu esteja passando, independente da dor que eu esteja sentindo, independente do sofrimento que eu esteja passando, eu sei que esse Deus, no momento certo, Ele irá me livrar. E Deus sempre livra, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus, porque nada nos vence, nada vence o servo de Deus, porque nem a morte vence o servo de Deus, porque aquele que serve a Deus, ele tem garantido a sua morada no céu, a sua eternidade. Então é nesse Deus que eu confio, é nesse Deus que eu quero viver, e é esse Deus que eu quero adorar, independente do que eu esteja passando, independente dos meus problemas, independente das minhas dificuldades. Deus está comigo todos os momentos da nossa vida. Deus está comigo todos os dias, e é esse Deus que eu quero servir e adorar, independente das circunstâncias. Vamos estar lendo agora ainda Jó 42, do 10 ao 12. Assim diz a palavra de Deus: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos,
O Senhor acrescentou a Jó o outro tanto em dobro a tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todo quanto dantes conheceram e comeram com ele pão em sua casa, e se cuidaram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um presente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Jemima, o nome da outra Késia, o nome da terceira Querem, Apuque, e em toda a terra não se achavam mulheres tão famosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos, e até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó passou por todo aquele sofrimento. Jó passou por toda aquela dificuldade. E no final Deus deu a Jó tudo o que ele tinha antes, em dobro. Deus abençoou Jó, porque Jó foi fiel e temente a Deus. Quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por dificuldades, Deus tem falado aqui nessa pregação, que a nossa fé está sendo testada. E nesse momento de dificuldade, 2 atitudes podem ser tomadas. Uma atitude que alguém pode tomar é de reclamar de Deus, é de blasfemar de Deus. A outra atitude que a pessoa pode tomar é de confiar em Deus, mesmo diante de tudo aquilo que está passando, e entender que tudo que Deus faz tem um propósito. Mesmo que eu não entenda por que eu estou passando por certo problema, mesmo que eu não entenda por que eu estou passando por uma certa enfermidade, mesmo que eu não entenda por que eu estou vendo alguém do teu lado, eu não amo sofrer, mesmo que eu não entenda por que os meus sonhos não estão acontecendo, mas eu sei, temendo a Deus, que Deus está no controle de tudo, porque Ele conhece tudo, e no momento certo Deus vai agir na minha vida. Jó viveu assim, ele adorava a Deus por aquilo que Deus era, não por aquilo que Deus podia dar, e Deus abençoou ele. E aqui diz que ele viveu bastante tempo, ele teve mais filhos, ele teve mais riqueza, porque Deus o abençoou. Independente do que você está passando, do problema que você está passando, Deus hoje está falando para nós, precisamos confiar no Senhor. Vamos estar cantando um louvor para estar ainda terminando essa mensagem, vou chamar a grupo. E quem está com alguma dificuldade, quem está com algum problema, quem está vivendo um momento difícil, eu vou pedir que venha aqui à frente para a gente estar orando por você. Se você está com algum problema, se você está se sentindo como Jó, passando por não entender aquilo que está acontecendo na sua vida, se sentindo só e sozinho, vem aqui para a gente estar orando com os amados.
Senhor Deus, Senhor Todo-Poderoso, queremos te agradecer a Deus pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos dado, mesmo não merecendo. Queremos pedir a Deus por essas vidas que vieram aqui à frente, por cada irmão que está aqui. O Senhor conhece cada sofrimento, cada dificuldade, cada problema que cada um de nós está passando, Deus. Mas que nós possamos, ó Deus, seguir o seu exemplo que o Senhor nos deu. E sermos, ó Deus, fiel e temente a Ti, independente das dificuldades do sofrimento, saber que o Senhor governa tudo e está sob o controle de nossas vidas. Que nunca viemos blasfemar nem clamar de Ti, mas que a cada dia viemos buscar o Senhor. E que o sofrimento nos ensine a ser os servos fiéis e dedicados a Ti, porque sabemos que no momento certo o Senhor nos restituirá com o Teu amor e com a Tua vontade, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Abençoe cada vida aqui presente. É a oração que eu te faço no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.
bênção. Eu convido o pastor Prestes a eles à porta para dar uma boa noite, uma ótima semana aos irmãos. Lembrando aos diáconos em exercício, né? Que terça-feira nós estaremos aqui para dar continuidade ao estudo. Terça-feira, às 19 horas. Então, os 4 candidatos aí estejam com a apostila, né? Para que possamos estudar mais um pouquinho. E logo após também teremos cantina. O que nós temos na cantina hoje? Cantiquinho. Cantiquinho por quê? Cantiquinho por quê? Olha isso aí, pessoal. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho amado de Deus, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, como também com todo o povo de Deus espalhado pelo quadrante da terra, e que juntos possamos dizer amém. Glória a Deus. Poder sentar, amados, com oração silenciosa, nós encerramos. Pode deixar o plano dele aí direto aí, tá? Não, o carregador tira dele aí.